Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o planeta Terra. Nós já falamos sobre a Via Láctea, já falamos sobre rotação, translação, enfim. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a rotação da esfera celeste. Antes de iniciar, eu quero sugerir para vocês uma leitura, uma releitura do capítulo para que vocês possam compreender melhor o tema, né? A Terra e os outros planetas do Sistema Solar fazem um movimento de translação por meio de um mesmo caminho ou órbita, ou seja, cada um dos planetas permanece sempre na sua mesma órbita devido à força gravitacional que o Sol vai exercer sobre eles, né? Então, a órbita terrestre ela é caracterizada por uma elipse, ou seja, tem uma forma ligeiramente oval. E por isso, né, que a distância entre a Terra e o Sol varia de acordo com o período do ano. Eu vou sugerir que vocês façam uma leitura especificamente na página 3, porque fala sobre o periélio e o atélio, né? O periélio é o ponto da Terra mais próximo do Sol, enquanto que o afélio é o ponto da Terra mais afastado do Sol. Bom, quanto à rotação da esfera celeste, né, é tudo que vemos no céu, na forma de meia esfera durante o dia e a noite. É aquela sensação de se estar rodeado por uma esfera de estrelas muito próximas, porém sem a gente conseguir determinar a distância. A rotação da esfera celeste acontece junto com a rotação terrestre. Com relação à orientação e à localização terrestre que nós utilizamos, né? A orientação ela está presente na nossa vida diariamente. Todos nós, a todo momento, nos lugares aonde a gente vai, a gente precisa saber para onde que vai, como vai, né? E como vai se chegar nesse ponto, nesse destino, né? E mais do que isso, como que a gente vai voltar? Então, é importantíssimo que nós tenhamos a ajuda de pessoas e de instrumentos. E que instrumentos seriam esses? Bom, os primeiros povos da antiguidade, eles também precisavam se localizar para exercer suas atividades, as mais simples possíveis, né, naquele tempo em que eles viviam, seja para que eles pudessem coletar alimentos, legumes, frutas, ou mesmo para que fossem a caça, né? E eles usavam pontos de referência para poder saber voltar. Então, também nas grandes navegações, já mais anos à frente, né? Os europeus que iam em busca de novas terras e que se lançavam aos grandes mares, aos oceanos até então desconhecidos, eles também precisavam de alguma coisa que os guiasse, tanto na ida quanto na volta. E é aí que vai surgir a cartografia. Então, sempre que uma pessoa quer chegar a um ponto qualquer e não conhece a região, o lugar para onde está indo, geralmente faz indagações a pessoas que encontram pelas ruas, pedem informações, né? Onde fica tal lugar, como é que eu faço para chegar lá, né? Fica o ponto de referência, é pertinho de quê ou do quê, né? Então, essas perguntas orientam e ajudam a localizar o local que é buscado. Quando não há quem questionar, né, o ser humano ele vai ter que usar outros meios para se localizar. E hoje a gente tem tantos meios, né, para nos localizar. Bom, então, a orientação por meio dos astros,
não é? Há muito tempo atrás, em épocas onde não se existia localização por instrumentos, o ser humano ele teve que aprender a se localizar, a se orientar por meio dos astros. Então, é preciso a gente antes saber as posições que eles ocupam. Então, por exemplo, o Sol sempre nascerá no leste e irá se pôr no oeste. Então, sendo assim, fica mais fácil a gente localizar outros pontos cardeais. No hemisfério sul também é muito utilizado, não sei se vocês já escutaram falar, na constelação do Cruzeiro do Sul, que ela se localiza próximo do Polo Sul. Então, essa é uma constelação circumpolar que fica localizada sobre a Via Láctea e o Círculo Polar Antártico Celeste. Então, os seus braços são formados por 4 estrelas de primeira grandeza, então elas brilham muito, né? E seu braço mais extenso serve também para identificar o Polo Sul. Então, uma outra forma também era a orientação através da Rosa dos Ventos, que é uma figura que representa os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, quais seriam os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste, que vocês certamente já ouviram falar. E os pontos colaterais? Nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. E os subcolaterais? São 8 os pontos subcolaterais. Então, você vai ter o norte-nordeste, nor-nordeste, leste-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, leste-sudeste, o sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e por aí vai. Essas descrições, temos o oeste-noroeste e o norte-noroeste, também chama, ou nor-noroeste, né? Tem as siglas de todos esses pontos subcolaterais na página 5 e 6 da apostila de vocês. Os mais comentados, mais falados, de fato, são os pontos cardeais e os pontos colaterais. E aí, além disso, a gente vai ter a orientação através do uso da bússola, que é um instrumento de orientação que possui uma agulha imantada no centro, né, tipo um reloginho, né, que aponta para o polo magnético da Terra. Apesar de toda a tecnologia que existe nos dias de hoje, nós ainda usamos a bússola em aviões e navios, né? Muitos mergulhadores também ainda utilizam em interiores de cavernas, muito utilizada também. Os mapas, né, que são usados para diversos fins, para sinalizar e detalhar ruas, as cidades, as estradas. E hoje vocês têm, que foi objeto da pesquisa de vocês também, o GPS, né, que é um sistema de posição global que foi criado e vai revolucionar a vida das pessoas, né? Foi criado para uso militar, mas é amplamente utilizado, né? Tanto na aviação quanto na navegação, como quando as pessoas comuns, né? Nos seus carros, funciona através de satélites e serve para localizar qualquer ponto na superfície terrestre.